No luar de uma noite abafada, em um pequeno povoado nos arredores de São Paulo, a vida parecia seguir seu ritmo lento, mas sob a superfície, segredos ardiam como brasas prestes a incendiar tudo. João, um homem de 40 anos, sentava-se na varanda de sua casa modesta, o olhar perdido nas luzes distantes da estrada. A brisa quente acariciava seu rosto, mas não aliviava o peso que carregava no peito. Casado com Mariana há quase 2 décadas, ele tinha 3 filhas adoráveis, mas algo em sua alma permanecia inquieto, como se a vida que construíra fosse uma pintura incompleta. João sempre sonhara com um filho homem, alguém para carregar seu nome, mas após o nascimento da 3ª filha, Mariana, exausta pelas gestações e pelo trabalho árduo, não pôde mais conceber. Esse vazio o corroía, dia após dia. João era um homem que ainda guardava traços de sua juventude. Os ombros largos, marcados pelo trabalho na construção civil, e o cabelo castanho ondulado, agora com alguns fios grisalhos, davam-lhe um charme rústico. Mas seus olhos, outrora cheios de brilho, agora pareciam opacos, como se buscassem algo que não encontravam. Mariana, por outro lado, havia mudado muito desde o dia do casamento. A pele, que antes era branca e macia como pétalas, agora estava pálida e áspera, marcada pelo sol e pelas tarefas intermináveis de cuidar da casa e das filhas. As mãos dela, calejadas de tanto lavar roupa e cozinhar, já não se entrelaçavam com as de João como antes. A chama que outrora os unia havia se reduzido a cinzas, mantida apenas pelo dever e pela responsabilidade. À noite, quando se deitavam, Mariana virava para o lado, murmurava "estou cansada" e adormecia, deixando João sozinho com seus pensamentos. Naquela noite, enquanto fumava um cigarro na varanda, João segurava seu celular velho, a tela rachada refletindo a luz fraca. Ele navegava por sites que não ousava abrir na frente de ninguém, histórias proibidas que serviam como uma fuga temporária para suas frustrações. Cada palavra que lia parecia acender uma faísca em seu peito, mas também o fazia sentir-se mais vazio. Ele apagou o cigarro, esmagando-o contra o chão, e respirou fundo, tentando afastar a inquietação. É só uma fase, pensou, mas no fundo sabia que era mais do que isso. Dias depois, a casa dos sogros de João estava cheia para uma festa de aniversário. Era o aniversário da mãe de Mariana, e toda a família se reuniu em um almoço animado, com risadas ecoando pelo quintal e o cheiro de churrasco no ar. João, como sempre, cumprimentava a todos com um sorriso educado, mas seus olhos vagavam, inquietos. Ele escolheu um lugar estratégico na mesa, ao lado de Camila, a esposa de Rafael, o irmão caçula de Mariana. Desde a primeira vez que a viu, anos atrás, João sentirá algo que não explicava. Camila era diferente de Mariana. Mesmo após dar à luz 2 filhos, ela mantinha uma beleza que parecia desafiar o tempo. Seus cabelos longos e negros caíam em ondas sobre os ombros, e a pele clara, quase translúcida, parecia brilhar sob o sol. O vestido floral que usava naquela tarde abraçava seu corpo esguio, destacando cada curva com uma elegância natural. Quando ela sorria, seus olhos castanhos reluziam, como se guardassem um segredo que ninguém podia decifrar. João tentou disfarçar enquanto servia um pedaço de carne no prato, mas seus olhos traíam sua atenção. Camila, sentada ao seu lado, virou-se para ele com um sorriso leve. "Oi, João, faz tempo que não te vejo por aqui", disse ela, a voz suave como uma brisa. João sentiu um calor subir pelo pescoço, mas respondeu com um tom casual. "Pois é, Camila, a correria do trabalho, sabe? E tu, como tá?" Ele tentou manter a conversa leve, mas cada palavra dela parecia carregar um peso que ele não entendia. "Ah, a mesma coisa de sempre", ela respondeu, enquanto mexia distraidamente no copo de suco. "Rafael e eu estamos na luta, vendendo frutas no mercado. É puxado, mas a gente se vira." Havia algo na forma como Camila falava, um leve traço de melancolia, que fez João prestar ainda mais atenção. Ele a observava enquanto ela conversava com outros parentes, notando como seus gestos eram delicados, como o pescoço fino se movia quando ela ria. Comparada a Mariana, que estava do outro lado da mesa, ocupada cortando o bolo para as crianças, Camila parecia um sopro de juventude, uma lembrança do que João sentia anos atrás, quando ainda havia paixão em sua vida. Ele tentou afastar esses pensamentos, mas eles voltavam, insistentes, como moscas rondando uma fruta madura. Durante a festa, João encontrou uma desculpa para se aproximar de Camila. Quando ela se levantou para buscar mais guardanapos na cozinha, ele a seguiu, fingindo precisar de um copo d'água. A cozinha estava vazia, e o barulho da festa parecia distante. Camila virou-se ao ouvi-lo entrar, e seus olhos se encontraram por um instante a mais do que o necessário.
Precisa de ajuda com alguma coisa? Ela perguntou, segurando uma pilha de guardanapos contra o peito. João hesitou, sentindo o coração acelerar. Não, só vim pegar uma água. Tá quente hoje, né? Ele abriu a geladeira, mas seus olhos continuavam voltados para ela. Camila sorriu, um sorriso que parecia inocente, mas que para João era como uma faísca em um campo seco. Tá abafado mesmo, ela disse, e por um momento, o silêncio entre eles foi preenchido apenas pelo zumbido do ventilador no teto. João voltou para a mesa com o coração disparado, tentando convencer-se de que não havia nada de errado em apenas conversar. Mas algo dentro dele já havia mudado. Nos dias seguintes, ele começou a reparar mais em Camila, mesmo à distância. Quando a família se reunia, seus olhos a procuravam automaticamente. Ele notava como ela dobrava a roupa no quintal da casa dos sogros, como seus braços finos se moviam com graça, como o vento levantava levemente o tecido de suas saias. Cada detalhe parecia gravado em sua mente, e à noite, quando Mariana dormia ao seu lado, era o rosto de Camila que ele via. Uma tarde, enquanto caminhava pelo mercado local, João viu Camila discutindo com uma mulher desconhecida. Ela parecia nervosa, entregando um maço de dinheiro à mulher antes de se afastar rapidamente. Intrigado, João perguntou a um amigo que trabalhava no mercado, um homem falante que conhecia todos os rumores do povoado. A Camila tá numa situação complicada, o amigo disse, baixando a voz. Parece que o Rafael perdeu dinheiro com apostas, e ela tá endividada até o pescoço. Acho que pegou empréstimo com a agiota para cobrir as contas e pagar o tratamento do filho menor, que tá doente. João ouviu em silêncio, uma mistura de pena e curiosidade crescendo dentro dele. Ele imaginava Camila, tão frágil e bela, carregando aquele peso sozinha, enquanto Rafael, um homem desleixado e imaturo, não parecia se importar. Naquela noite, João não conseguiu dormir. Ele pensava em Camila, em sua voz suave, em seus olhos que pareciam pedir ajuda. Uma ideia começou a se formar em sua mente, uma ideia perigosa, mas que ele não conseguia afastar. E se ele pudesse ajudá-la? E se, ao fazer isso, pudesse se aproximar dela, sentir um pouco daquela energia que ela exalava? Ele sabia que era errado, mas a solidão que o consumia era mais forte que sua consciência. Dias depois, João encontrou a desculpa perfeita. Era uma tarde tranquila, e ele sabia que Rafael estaria fora, entregando frutas em outra cidade. Com o pretexto de levar algumas ferramentas que Rafael havia pedido emprestado, ele dirigiu até a casa de Camila, uma construção simples de tijolos aparentes, cercada por um quintal com algumas árvores frutíferas. Quando estacionou, viu Camila no varal, pendurando roupas. Ela usava um short jeans e uma blusa leve, o cabelo preso em um coque desleixado que deixava à mostra a nuca branca. João sentiu a garganta secar, mas forçou um sorriso ao descer do carro. Oi, Camila, trouxe as ferramentas pro Rafael, disse, segurando uma caixa de metal que nem precisava estar ali. Camila virou-se, surpresa, mas sorriu. Nossa, João, não precisava se incomodar. Entra, toma um café. Ela o conduziu até a sala pequena, onde uma televisão antiga exibia uma novela em volume baixo. Enquanto preparava o café, João observava cada movimento dela, a forma como seus dedos seguravam a colher, como o tecido da blusa se ajustava às suas costas. Ele se sentou no sofá, tentando manter a compostura, mas o calor do ambiente parecia intensificar seus pensamentos. Quando Camila voltou com as xícaras, sentou-se ao lado dele, mais perto do que João esperava. Tá tudo bem contigo? Ele perguntou, tentando soar casual. Camila suspirou, o olhar fixo na xícara. Mais ou menos, João. As coisas tão difíceis, sabe? O Rafael, ele não tá ajudando muito, e eu tô tentando segurar as pontas sozinha. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que fez o coração de João apertar. Ele viu ali uma chance, uma abertura. Se precisar de alguma coisa, Camila, é só falar. Sério, eu te ajudo no que for, disse, inclinando-se levemente em direção a ela. Camila ergueu os olhos, e por um instante, seus olhares se cruzaram. Você é muito bom, João. Não sei como te agradecer, ela disse, a voz quase um sussurro. Antes que ele pudesse responder, ela estendeu a mão e tocou seu braço, um gesto simples, mas que enviou uma corrente elétrica pelo corpo de João. A pele dela era macia, quente, e aquele toque, por mais breve que fosse, pareceu durar uma eternidade. João segurou a respiração, sentindo o peso daquele momento. Ele sabia que deveria se levantar, ir embora, mas seus pés pareciam colados ao chão. Não precisa agradecer, ele finalmente disse, a voz rouca. Somos família, né?
A gente se ajuda. Camila sorriu, um sorriso triste, mas que para João era como uma promessa. Ela retirou a mão, mas o calor dela permaneceu na pele dele, como uma marca invisível. João terminou o café rapidamente, inventou uma desculpa sobre o trabalho e se despediu, mas enquanto dirigia de volta para casa, sua mente estava em chamas. Ele não conseguia parar de pensar em Camila, no toque dela, na possibilidade do que poderia acontecer. Naquela noite, deitado ao lado de Mariana, que dormia profundamente, João ficou acordado, os olhos fixos no teto. O vazio que o perseguia parecia ter encontrado um novo contorno, um nome, uma forma. E essa forma era Camila. Ele fechou os olhos, mas o rosto dela estava lá, vívido, chamando-o. Enquanto o relógio marcava a passagem das horas, João tomou uma decisão silenciosa. Ele precisava vê-la de novo, custasse o que custasse. Enquanto a escuridão envolvia a pequena cidade nos arredores de São Paulo, João dirigia sua velha caminhonete pelas ruas estreitas, o motor ronronando baixo como um eco de seus pensamentos agitados. A decisão que tomara na noite anterior, de voltar a ver Camila, pulsava em seu peito como um tambor. Ele não conseguia apagar a imagem dela da mente, o toque suave de sua mão, o brilho vulnerável em seus olhos. Era como se uma porta, há muito trancada, tivesse sido entreaberta, e agora ele não sabia se queria, ou podia, fechá-la novamente. O céu estava salpicado de estrelas, mas para João, a única luz que importava era a que imaginava nos olhos de Camila. Na manhã seguinte, ele encontrou um pretexto para visitar a casa dela. Rafael, como esperado, estava fora, carregando frutas para o mercado de uma cidade vizinha. João pegou uma caixa de ferramentas enferrujada, alegando que precisava verificar uma torneira que Rafael mencionara semanas antes. Era uma desculpa frágil, mas suficiente. Quando chegou, o sol já escaldava, e o quintal de Camila estava silencioso, exceto pelo canto de alguns pássaros nas mangueiras. Ela apareceu na porta, surpresa, mas com um sorriso que fez o coração de João tropeçar. Nossa, João, você de novo? Rafael nem tá em casa, disse ela, enxugando as mãos num pano de prato. O cabelo estava solto, caindo em cascata sobre os ombros, e a blusa leve que usava parecia quase transparente sob a luz do sol, revelando a silhueta delicada de seu corpo. Eu sei, respondeu João, tentando soar natural. Ele me pediu para dar uma olhada numa torneira que tá vazando. Não quero incomodar, mas já que estava passando por aqui, ele ergueu a caixa de ferramentas, como se fosse uma prova de suas intenções. Camila hesitou por um instante, mas abriu a porta mais ampla. Então tá, entra. Quer um suco? Tô fazendo um de maracujá. João aceitou, sentindo uma mistura de alívio e nervosismo. A sala era simples, com móveis gastos e uma cortina colorida que balançava com a brisa. Ele se sentou à mesa da cozinha, enquanto Camila mexia na jarra, os braços finos movendo-se com uma graça que ele não conseguia ignorar. Enquanto conversavam sobre trivialidades, o calor, o preço das frutas no mercado, João sentia a tensão crescer. Cada olhar que trocavam parecia carregar um peso, como se ambos soubessem que havia algo além das palavras. Camila se sentou à mesa, tão perto que João podia sentir o perfume leve de sabonete em sua pele. Você tá bem, João? Parece meio distante, ela disse, inclinando a cabeça. A voz dela era suave, mas havia uma curiosidade genuína que o desarmou. Ele respirou fundo, os dedos tamborilando na mesa. Tô sim, só, pensando na vida, sabe? Às vezes sinto que falta alguma coisa. Ele não sabia por que disse isso, mas as palavras saíram antes que pudesse contê-las. Camila baixou o olhar, brincando com a borda do copo. Sei como é. Às vezes, sinto ele também. Rafael tá sempre correndo, e eu fico sozinha com meus pensamentos. Havia uma tristeza crua em sua confissão, e João sentiu um impulso de se aproximar, de oferecer consolo. Ele estendeu a mão, hesitante, e tocou os dedos dela sobre a mesa. Você não merece isso, Camila. Merece alguém que te veja de verdade. As palavras saíram baixas, quase um sussurro, e o ar entre eles pareceu se condensar, pesado com algo que nenhum dos dois ousava nomear. Ela não retirou a mão. Em vez disso, seus olhos encontraram os dele, e por um momento, o mundo lá fora deixou de existir. Você é tão diferente, João, ela murmurou. Sempre tão atencioso. Antes que ele pudesse responder, Camila se levantou, como se tentasse quebrar o feitiço. Vem, me mostra essa torneira. Vamos resolver isso. João a seguiu até o banheiro pequeno, o espaço apertado forçando-os a ficar mais próximos do que o necessário.
Ele se abaixou para verificar a torneira, mas sua atenção estava em Camila, que se apoiava na pia, o corpo inclinado de um jeito que destacava as curvas sob o tecido fino da blusa. Parece que tá tudo certo aqui, ele disse, levantando-se, mas seus olhos não estavam na torneira. Camila sorriu, um sorriso que parecia um convite. Então por que você veio mesmo, João? A pergunta era direta, e o tom dela, quase provocador, fez o sangue dele correr mais rápido. Ele deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Talvez eu quisesse te ver, admitiu, a voz rouca. Camila não recuou. Em vez disso, ela ergueu a mão e tocou o peito dele, os dedos leves como uma pluma, mas suficientes para acender um incêndio. Naquele instante, algo se rompeu. João segurou o rosto dela, os polegares acariciando a pele macia de suas bochechas, e antes que qualquer um pudesse pensar, seus lábios se encontraram. Foi um beijo faminto, cheio de uma urgência que nenhum dos dois podia mais conter. As mãos de João desceram para a cintura dela, puxando-a contra si, enquanto Camila se entregava, os dedos enredados no cabelo dele. O banheiro parecia pequeno demais para conter o que sentiam, e eles se moveram para a sala, tropeçando nos móveis, sem se importar com o mundo lá fora. Na penumbra das cortinas fechadas, eles cruzaram uma linha da qual não havia volta, seus corpos entrelaçados numa dança de desejo e culpa. Quando tudo terminou, João estava deitado no sofá, o peito subindo e descendo com a respiração pesada. Camila, ao lado dele, ajeitava a blusa, os cabelos desgrenhados caindo sobre o rosto. Nenhum dos dois falou por um longo momento. A realidade começava a se infiltrar, fria e implacável, mas o calor daquele instante ainda os envolvia. Isso não pode acontecer de novo, Camila murmurou, mas sua voz tremia, sem convicção. João apenas assentiu, embora soubesse que estava mentindo para si mesmo. Ele queria mais. Queria tudo. Nos dias seguintes, a vida de João tornou-se um jogo perigoso. Ele inventava pretextos para visitar Camila, uma entrega de frutas que Rafael esquecera, um conselho sobre o conserto de uma cerca, qualquer coisa que levasse até ela. Cada encontro era uma faísca, e logo as faíscas se transformaram em chamas. Eles se encontravam na cozinha, no quintal dos fundos, em qualquer canto onde pudessem roubar alguns minutos. Camila, que no início hesitava, agora parecia tão envolvida quanto ele. Seus encontros eram rápidos, intensos, alimentados pela adrenalina do proibido. Ela usava roupas que pareciam escolhidas para provocá-lo, vestidos leves que dançavam com o vento, blusas que escorregavam dos ombros, revelando a pele que João não conseguia parar de tocar. Enquanto isso, em casa, a distância entre João e Mariana crescia como um abismo. Ele mal notava as filhas, que corriam pelo quintal pedindo sua atenção. Mariana, ocupada com as tarefas diárias, parecia alheia às mudanças no marido, mas às vezes o olhava com uma expressão que João não conseguia decifrar. Você tá bem, João? Tá tão quieto ultimamente, ela perguntou certa noite, enquanto lavava a louça. Ele respondeu com um murmúrio vago, tô sim, só cansado, e virou o rosto, incapaz de encará-la. A culpa o corroía, mas a lembrança do corpo de Camila, da forma como ela o fazia sentir vivo, era mais forte. Camila, por sua vez, também lutava contra si mesma. Em raros momentos de silêncio, quando estava sozinha, ela se perguntava como chegará tão longe. Rafael não era o marido perfeito, mas era seu marido, o pai de seus filhos. Ela sabia que o que fazia com João era errado, mas a solidão que a consumia há anos parecia encontrar alívio apenas nos braços dele. Cada toque, cada olhar, era como uma droga que ela não conseguia abandonar. Uma tarde, enquanto João e Camila estavam na sala dela, perdidos em mais um momento roubado, um barulho na rua os fez congelar. Era o som de pneus rangendo, seguido pelo motor familiar da caminhonete de Rafael. Ele voltou cedo. Camila sussurrou, o pânico brilhando em seus olhos. João se levantou rapidamente, ajeitando a camisa, enquanto ela corria para abrir a janela, fingindo ventilar a casa. Rafael entrou, carregando uma caixa de frutas, o rosto cansado, mas sem suspeitas. Oi, João, o que tá fazendo aqui? Perguntou, com um sorriso amigável. João improvisou, apontando para a torneira da cozinha. Vim dar uma olhada naquela torneira de novo. Tava pingando ainda. Rafael riu, sem desconfiar. Valeu, cara. Você é uma mão na roda. Camila, ainda trêmula, serviu um copo d'água para Rafael, evitando o olhar de João. Ele se despediu rapidamente e saiu, o coração batendo descompassado. Enquanto dirigia para casa, a adrenalina misturava-se com uma sensação de alívio e medo.
Eles tinham escapado por pouco, mas por quanto tempo conseguiriam manter o segredo? Ele estacionou na frente de casa, o sol já se pondo, tingindo o céu de vermelho. Sentado no carro, ele fechou os olhos, a imagem de Camila ainda vívida em sua mente. Mas, pela primeira vez, uma sombra de dúvida cruzou seu coração. Ele sabia que estava brincando com fogo, e o fogo, cedo ou tarde, consome tudo. João respirou fundo, abriu a porta do carro e desceu, o peso da culpa mais pesado do que nunca, enquanto a silhueta de Mariana aparecia na janela, observando em silêncio. O crepúsculo pintava o céu com tons de laranja e roxo, mas dentro da casa de João, o ar parecia sufocante, carregado de uma tensão que ele não podia mais ignorar. Mariana, parada na janela, observava-o com um olhar que cortava mais fundo do que qualquer palavra. A silhueta dela, rígida contra a luz fraca da sala, era um lembrete silencioso de tudo o que ele arriscava perder. João desceu do carro com passos pesados, cada um ecoando o peso da culpa que carregava desde o encontro com Camila. Ele tentou forçar um sorriso ao entrar, mas o rosto de Mariana permaneceu impassível. Chegou tarde hoje, ela disse, a voz neutra, mas com um tom que fez João estremecer. Precisei resolver umas coisas no mercado. Ele mentiu, desviando o olhar para as filhas, que brincavam no quintal, alheias à tempestade que se formava. Nos dias que se seguiram, a rotina da pequena cidade parecia enganadoramente calma, mas rumores começaram a circular como vento entre as árvores. Uma vizinha, Dona Clara, conhecida por sua língua afiada, viu João saindo da casa de Camila numa tarde em que Rafael não estava. Que estranho, o João tão solícito com a cunhada, ela comentou no armazém, o tom carregado de insinuações. As palavras se espalharam a cada canto do povoado, até chegarem aos ouvidos de Mariana. Ela não disse nada no início, mas seus olhos, antes cansados pela rotina, agora brilhavam com uma mistura de desconfiança e dor. João, cego pela obsessão com Camila, não percebeu as mudanças sutis na esposa. A forma como ela segurava os talheres com mais força, o silêncio que substituía suas conversas habituais. Enquanto isso, João e Camila continuavam seu jogo perigoso, cada vez mais descuidados. Encontravam-se em horários arriscados, confiando na sorte para protegê-los. Uma tarde, na casa de Camila, enquanto Rafael entregava frutas em outra cidade, eles se perderam novamente em um momento de paixão. A sala, banhada pela luz dourada do sol poente, parecia um palco onde o mundo exterior não existia. Camila, com os cabelos soltos caindo sobre os ombros nus, sussurrava o nome de João, enquanto ele a puxava para mais perto, as mãos explorando cada centímetro de sua pele macia. Você me faz sentir viva, ela confessou, os olhos brilhando com uma mistura de desejo e desespero. João não respondeu, mas o aperto de seus dedos dizia tudo o que as palavras não podiam. Mas a sorte, como um fio fino, estava prestes a se romper. Mariana, cansada de ouvir os cochichos no mercado e de sentir o vazio crescente no olhar do marido, decidiu agir. Ela começou a prestar atenção nos padrões de João, a saída sem explicação, as desculpas vagas, o celular que ele agora mantinha sempre no bolso. Uma tarde, quando João disse que iria consertar uma cerca na casa de um amigo, Mariana o seguiu. Ela dirigiu em silêncio, o coração batendo como um tambor, até estacionar a poucos metros da casa de Camila. A caminhonete de João estava lá, como ela temia, parada no quintal como uma prova de sua traição. Mariana esperou, escondida atrás de uma árvore, até que a coragem, ou a raiva, a impeliu a agir. Com passos firmes, ela caminhou até a porta da casa de Camila, que estava entreaberta. O silêncio do interior era cortado por sons abafados, risos baixos que fizeram seu estômago revirar. Ela empurrou a porta e entrou, os olhos ajustando-se à penumbra da sala. Lá estavam eles, João e Camila, tão absortos um no outro que não notaram sua presença até que Mariana limpou a garganta, um som seco que ecoou como um trovão. Então é aqui que você resolve suas coisas, João? Sua voz era fria, cada sílaba carregada de uma dor que ela havia guardado por semanas. João se afastou de Camila como se tivesse sido queimado, o rosto pálido, os olhos arregalados de pânico. Camila, com as mãos tremendo, puxou a blusa para cobrir os ombros, o rosto vermelho de vergonha. Mariana, não é o que parece, ela gaguejou, mas as palavras soaram vazias, ridículas até para ela mesma. Mariana não gritou, não chorou. Seus olhos, agora brilhando com uma fúria contida, fixaram-se em João. Não é o que parece? Então me diz, João, o que é isso? Me explica por que meu marido está na casa da minha irmã, com as mãos onde não devia. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo canto distante de um galo no quintal.
João abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele sentia o chão desabar sob seus pés, a realidade do que fizera caindo sobre ele como uma avalanche. Camila, com lágrimas escorrendo pelo rosto, tentou se aproximar de Mariana. Por favor, mana, me perdoa. Eu tava tão sozinha. Mariana ergueu a mão, cortando-a. Não ouse me chamar de mana. Você escolheu isso, Camila. Vocês dois escolheram. Ela virou-se para João, o olhar tão afiado que parecia cortar a alma. Não quero te ver na minha casa hoje. Nem amanhã. Talvez nunca mais. Sem esperar resposta, ela girou nos calcanhares e saiu, a porta batendo atrás dela com um estrondo que pareceu selar o destino de todos. João ficou parado, atordoado, enquanto Camila se encolhia no sofá, soluçando. Ele queria dizer algo, consolá-la, mas as palavras haviam fugido. A culpa, que antes era apenas um sussurro, agora gritava em sua mente. Ele pegou a camisa jogada no chão e saiu sem olhar para trás, o peso de seus atos esmagando a cada passo. Naquela noite, ele não voltou para casa. Dormiu na caminhonete, estacionada numa rua deserta, o rádio desligado, o silêncio interrompido apenas pelo som de sua própria respiração. Enquanto isso, a notícia do escândalo se espalhou como fogo em mato seco. Dona Clara, que por acaso passava pela rua na hora em que Mariana saiu da casa de Camila, não perdeu tempo em contar a história no armazém, no salão de beleza, em cada canto onde houvesse ouvidos atentos. Rafael, que voltará de sua entrega no fim do dia, foi recebido por olhares curiosos e silêncios constrangedores no bar onde parou para tomar uma cerveja. Um amigo, hesitante, finalmente lhe contou o que ouvirá. Rafael ouviu em silêncio, o copo intocado na mão, o rosto endurecendo a cada palavra. Ele não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dirigiu até a casa dos pais, onde passou horas sentado no quintal, olhando para o nada, tentando processar a traição. Na manhã seguinte, Rafael apareceu na casa que dividia com Camila. Ela estava na cozinha, os olhos inchados de tanto chorar, a bolsa já parcialmente arrumada sobre a mesa. Rafael, eu juro, eu não queria que isso acontecesse, ela começou, mas ele ergueu a mão, o gesto tão firme que a fez calar. Não quero ouvir, Camila. Não agora, talvez nunca. A voz dele era baixa, mas carregada de uma dor que cortava mais do que qualquer grito. Ele pegou uma mochila, jogou algumas roupas dentro e saiu, deixando-a sozinha com o eco de suas palavras. Camila caiu de joelhos, o choro abafado pelas mãos, sabendo que havia destruído não apenas seu casamento, mas também a confiança da irmã que sempre a protegera. João, enquanto isso, tentou se aproximar de Mariana. Ele apareceu na porta de casa no dia seguinte, o rosto marcado por olheiras, a voz rouca de quem não dormia. Mariana, por favor, me deixe explicar, ele implorou, mas ela o interrompeu, os olhos vermelhos, mas firmes. Explicar o quê, João? Como você jogou nossa família no lixo por causa dela? Sai da minha frente. As filhas, confusas, observavam da sala, e João, sem forças para enfrentar aqueles olhares, deu um passo atrás. Mariana fechou a porta, e o som daquele clique foi como uma sentença final. Desesperado, João procurou um bar na periferia do povoado, onde passou a noite bebendo, tentando afogar a culpa em cachaça barata. Mas cada gole só tornava as memórias mais nítidas. O rosto de Mariana, a dor nos olhos de Camila, a vida que ele próprio destruíra. Ele pensou em procurar Camila, mas algo deteve. Talvez fosse vergonha, talvez fosse a certeza de que não havia mais nada a salvar. Enquanto isso, Camila, sozinha em casa, enfrentava o vazio de sua nova realidade. A família de Rafael a evitava, os vizinhos cochichavam, e Mariana, sua única aliada, agora era uma estranha. Ela pegou o celular, hesitou, e então escreveu uma mensagem para João: preciso te ver. Só uma vez. Mas, antes de enviar, apagou as palavras, as lágrimas caindo sobre a tela. O sol nascia lentamente, lançando uma luz pálida sobre o povoado. João, ainda na caminhonete, acordou com o som de pássaros e o gosto amargo da cachaça na boca. Ele olhou para o celular, esperando uma mensagem que não veio, e então jogou o aparelho no banco ao lado. Com os olhos fixos no horizonte, ele ligou o motor, sem saber para onde iria, mas certo de que não podia ficar ali. A estrada à sua frente era longa e incerta, e pela primeira vez, João sentiu o peso de estar verdadeiramente sozinho. O ronco da caminhonete de João ecoava pela estrada deserta, cortando o silêncio da manhã enquanto o sol nascente tingia o horizonte de tons dourados. Ele dirigia sem rumo, os olhos fixos na linha branca que dividia o asfalto, como se pudesse guiá-lo para algum lugar onde a culpa não o alcançasse.
A imagem de Mariana fechando a porta, o choro abafado de Camila, o vazio nos olhos de Rafael. Tudo girava em sua mente como um carrossel que ele não podia parar. O celular, jogado no banco ao lado, permanecia mudo, um lembrete cruel de que ninguém o procurava mais. João apertou o volante, os nós dos dedos embranquecendo, e pela primeira vez em anos, sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Ele não sabia para onde ia, mas sabia que não podia voltar. 2 anos se passaram, e o pequeno povoado nos arredores de São Paulo seguiu sua vida, como se o escândalo que abalara a família de João fosse apenas uma história antiga, contada em sussurros no armazém ou no salão de beleza. João, agora, vivia numa pensão barata na periferia de Campinas, a 1 hora do lugar que um dia chamou de lar. A pensão era um prédio de paredes descascadas, com quartos que cheiravam a mofo e um corredor onde o som de uma televisão velha ecoava dia e noite. Ele trabalhava como ajudante em uma obra, carregando sacos de cimento sob o sol escaldante, o corpo curvado pelo esforço e pela vergonha que ainda carregava. À noite, sentava-se na varanda estreita do quarto, fumando cigarros baratos e olhando para o céu, como se as estrelas pudessem oferecer alguma resposta. A vida de João era uma sombra do que fora. Ele tentará, uma vez, voltar ao povoado para falar com Mariana. Foi numa tarde chuvosa, 6 meses após o ocorrido. Ele estacionou a caminhonete a alguns quarteirões de casa, o coração acelerado, ensaiando as palavras que diria. Mas quando chegou à porta, viu sua filha mais velha, Ana, agora com 14 anos, varrendo o quintal. Ela o olhou com uma mistura de surpresa e ressentimento, os olhos tão parecidos com os de Mariana que João sentiu um aperto no peito. "O que você quer aqui?" Ana perguntou, a vassoura parada em suas mãos. João gaguejou, tentando explicar, mas as palavras morreram em sua garganta. "Diz para sua mãe que eu sinto muito", ele murmurou antes de dar meia volta, incapaz de enfrentar o julgamento nos olhos da filha. Mariana não saiu para vê-lo, e João nunca mais tentou voltar. Mariana, por sua vez, transformará a dor em força. Nos primeiros meses após a traição, ela chorava escondida no banheiro, quando as filhas dormiam, mas aos poucos, encontrou um novo propósito. Ela começou a trabalhar como costureira, primeiro consertando roupas para vizinhos, depois abrindo uma pequena oficina em casa. Sua habilidade com agulha e linha, aliada a uma determinação feroz, fez dela uma figura respeitada no povoado. As mulheres da cidade a procuravam não só para vestidos e ajustes, mas também para ouvir seus conselhos, que vinham com a sabedoria de quem sobrevivera ao pior. Mariana criava as filhas sozinha, com firmeza e carinho, e embora o vazio deixado por João nunca desaparecesse por completo, ela aprendeu a preenchê-lo com o amor das filhas e a satisfação de sua independência. "A vida não para por causa de um homem", ela dizia às amigas, com um sorriso que escondia cicatrizes. Camila, enquanto isso, buscava seu próprio caminho. Após o colapso de seu casamento, ela deixou o povoado, incapaz de suportar os olhares de reprovação e o silêncio cortante de Mariana. Com o pouco dinheiro que conseguiu juntar, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde encontrou trabalho como atendente em uma loja de roupas no centro da cidade. A vida na metrópole era caótica, mas também libertadora. Pela primeira vez, Camila sentia que podia ser mais do que a esposa traidora ou a irmã que decepcionara. Ela alugou um quartinho simples em uma favela, decorado com plantas e cortinas coloridas, um esforço para trazer vida a um espaço que refletia sua tentativa de recomeço. No Rio, Camila conheceu Lucas, um professor de história que frequentava a loja onde ela trabalhava. Ele era gentil, com olhos que pareciam enxergar além das aparências, e uma paciência que a fazia sentir-se segura. No início, Camila resistia, temerosa de se abrir novamente, mas Lucas, com seu jeito calmo e suas histórias sobre o mundo, derrubou suas defesas. Eles começaram a sair juntos, primeiro para tomar café, depois para caminhar pela orla de Copacabana. Pela primeira vez em anos, Camila sentia um calor no peito que não era alimentado por culpa ou desejo fugaz, mas por algo mais profundo. Ainda assim, as lembranças de João e do que fizeram a assombravam. Em noites de insônia, ela se perguntava se merecia essa nova chance, se poderia realmente deixar o passado para trás. Um dia, enquanto arrumava a vitrine da loja, Camila recebeu uma carta inesperada. Era de Mariana, a primeira tentativa de contato em 2 anos. A letra firme da irmã trazia notícias das filhas de João e uma breve atualização sobre sua vida, mas o que chamou a atenção de Camila foi o último parágrafo. "Eu te perdoei, Camila. Não porque o que você fez foi certo, mas porque carregar ódio só me machucava mais. Espero que você esteja bem." Camila leu aquelas palavras várias vezes, as lágrimas borrando a tinta. Ela guardou a carta na bolsa, um peso aliviado, mas não completamente dissipado.
Naquela noite, ela contou a Lucas sobre seu passado, temendo que ele a julgasse. Mas ele apenas segurou sua mão, dizendo: "O que importa é quem você é agora." Pela primeira vez, Camila acreditou que poderia ser mais do que seus erros. João, em sua solidão, também teve um momento de clareza. Certa noite, após um dia exaustivo na obra, ele encontrou Ana na saída de uma padaria em Campinas. Ela estava com uma amiga, rindo, mas ao vê-lo, seu rosto endureceu. João hesitou, mas reuniu coragem para se aproximar. "Ana, posso falar com você um minuto?" ele pediu, a voz trêmula. Ela cruzou os braços, relutante, mas assentiu. Sentados num banco na praça, João abriu o coração. "Eu sei que destruí tudo, filha. Não espero que você me perdoe, mas quero que saiba que estou tentando ser um homem melhor. Por você, pelas suas irmãs." Ana ouviu em silêncio, os olhos marejados, mas não disse nada. Quando se levantou para ir embora, ela murmurou: "Talvez um dia, pai." Foi o suficiente para João sentir um fio de esperança. A partir daquele encontro, João começou a mudar. Ele parou de beber, guardava cada centavo para enviar às filhas, mesmo sabendo que Mariana não precisava de seu dinheiro. Ele se inscreveu em um curso noturno de eletricista, determinado a construir algo novo, mesmo que fosse tarde. A cada passo, ele carregava o peso do passado, mas também a certeza de que precisava seguir em frente, não por si mesmo, mas por aqueles que ainda poderiam, um dia, chamá-lo de pai. Enquanto isso, no Rio, Camila e Lucas planejavam um futuro juntos. Ele a pediu em casamento numa noite estrelada, à beira do mar, e ela disse sim, com lágrimas de alegria. Quando enviou o convite de casamento a Mariana, incluiu uma carta pedindo que ela viesse, não apenas como irmã, mas como a pessoa que ensinara a ser forte. Mariana aceitou, e no dia do casamento, as duas se abraçaram, um gesto que selou a reconciliação. João não foi convidado, mas soube da notícia por um primo. Ele sorriu, amargamente, mas com um estranho alívio. Saber que Camila encontrara paz era, de alguma forma, um bálsamo para sua própria alma ferida. A vida, com seu fluxo implacável, continuava. Mariana, agora uma líder na comunidade, ensinava às filhas o valor da resiliência. "Não importa o que te derrube", ela dizia, "o importante é como você se levanta." Camila, com Lucas ao seu lado, aprendia a amar sem medo, a confiar em si mesma. E João, ainda lutando contra seus demônios, descobria que a redenção não vem de grandes gestos, mas de pequenos passos diários, de escolhas conscientes para ser melhor. Numa noite tranquila, João sentou-se na varanda da pensão, o céu claro acima dele. Ele pegou um caderno velho e começou a escrever uma carta para Ana, algo que vinha adiando há meses. "Querida filha", ele começou, a caneta tremendo em sua mão. "Quero te contar quem eu fui, quem eu sou, e quem espero ser. Não para me justificar, mas para que você saiba que, mesmo errando, eu te amo." Ele escreveu até o amanhecer, cada palavra um passo em direção à redenção, sabendo que, mesmo que Ana nunca lesse, ele precisava dizer. Quando terminou, dobrou a carta com cuidado e aguardou, prometendo entregá-la pessoalmente um dia. Com o primeiro raio de sol tocando seu rosto, João fechou os olhos, sentindo, pela primeira vez em anos, uma paz frágil, mas verdadeira.